O que são as pimentinhas do mercado do Vitor Kitzmann? Tem uma tabela aí, não tem, Joel? Que o Vitor Kitzmann mandou, é a foto 3 aí. Pode colocar na tela já a tabela. Ó, pessoal, eu vou orientar aqui o seu olhar. Tem várias empresas. Vamos correr aqui para tentar falar de todas elas. E eu vou pedir pro Vitor Kitzmann, vamos dividir aqui, Kitzmann, em um grupo de 3 empresas, 3, 4 companhias, pra gente ir passando em bloco, tá bom? Olhando da esquerda para a direita, né? A coluna 1 fala sobre a dívida líquida dessas empresas. A coluna 2 é o nome da empresa. A coluna 3 é a dívida líquida pelo EV. A coluna 4, ou na verdade a coluna 5, é se essa companhia vai ter condição ou não, na projeção do Vitor Kitzmann, de entregar lucro ainda nesse ano. O LL aqui é lucro líquido. Não é isso, Kitzmann? Lucro líquido aqui, lucro líquido em 2025? Isso mesmo, isso mesmo. Boa. Depois, desalavancagem. E também tem um ROIC. Você fala assim, pô, de onde o Vitor tirou? Né? Igual aqui, ó. Primeira empresa, Simpar. Tô indo pela ordem, de cima para baixo. Simpar. Lucro líquido em 2025? Interrogação. Significa o quê? O Kitzmann vai explicar, mas como eu conversei com ele, eu vou dar um spoiler aqui no fim de semana. Significa que o Vitor Kitzmann estudou a empresa, olhou para os dados da companhia, fez ali uma projeção e não chegou a uma conclusão se vai conseguir ou não ter lucro líquido em 2025. No entanto, para Simpar, ele projeta sim uma desalavancagem da operação. Então a gente vai olhar para essa lista com muito cuidado, para você depois pegar esse vídeo e analisar com muita calma também e ver o que faz sentido para você. Você topa, Kitzmann? A gente vai fazendo assim um grupo de 4 empresas, vamos, fazendo assim até a gente conseguir completar toda a listinha que você preparou. O que você acha? Acho perfeito, até como sugestão também, se o público tiver alguma dúvida pontual de empresas que a gente, de repente, está na tabela e a gente não falou, ou que eles acham que deveria estar na tabela e a gente também não colocou na tabela, eu acho que também fica como possibilidade. Você que organiza aí, Vini, fica à vontade para ir vendo a melhor forma da gente comentar. Mas eu queria só fazer, eu posso fazer só um comentário sobre essa tabela como um todo, explicar melhor o que seriam essas pimentinhas antes da gente entrar no caso a caso? Você pode tudo, Vitor Kitzmann. Cuidado. Boa. Então, só para explicar melhor, primeiro assim, o que eu acho? Que daqui a 1 ano, 2 anos, né, no médio e longo prazo, muitas empresas, especialmente as mais alavancadas, e eu vou chegar mais nesse detalhe usando a tabela como referência, podem ter uma expressiva valorização. Lembrando, são empresas mais arriscadas, como disclaimer, use com moderação, cada um com sua tolerância a risco. Eu vou usar muito a minha opinião para papéis que eu gosto, mas tem muitos indicadores objetivos aí, que então não é minha opinião, é fato, tá? São dados que eu peguei do Fundamentos, que é um site, fundamentos.com.br, segunda-feira passada. Então, alguma ligeira desatualização pode ter também, mas que não comprometem a tese como um todo. Qual que é o racional principal disso daqui, Vini? Você tem, dentro do EV da companhia, né, que é o valor que você tem da companhia, parte é dívida, nesse caso uma parte bem significativa, e parte é o valor do equity, né, das ações. Nesse caso aqui, a dívida tem um comprometimento, né, um percentual muito alto em relação ao equity. Então, por exemplo, usando a Simpar como referência, do EV total da companhia, 92% é dívida, 8% é equity. Uma empresa que irá desalavancar, e você mantendo o mesmo EV, não estou nem falando de melhorar o EV da companhia, você mantendo o mesmo valor da companhia, você tira a dívida, naturalmente ela entra para o equity. E como esse percentual é muito grande, nessa virada de mercado, que eu acredito que vai acontecer, vamos colocar aqui que pode acontecer, e vale a pena daí ter algumas pimentinhas para serem favorecidas, essas empresas que com muita relevância em dívida tendem a dar um resultado super expressivo. Mas daí assim, mas tem um monte de empresa alavancada, como que a gente escolhe? Eu coloquei alguns critérios, como o lucro deve ter lucro líquido nesse ano, então já ajuda a falar, não, está com uma operação saudável, gerando lucro apesar da despesa financeira. Vai seguir desalavancando, vai começar a realmente desalavancar, que não adianta também ela estar super endividada e começar a aumentar essa dívida também, que daí você ganha por um lado, mas perde pelo outro, daí não adianta. E o ROIC é uma medida super importante também,
mas que mostra mais o passado do que o futuro, mas aqui é um dado objetivo, que é o retorno sobre o capital investido. Quanto mais alto o ROIC, mais a empresa está sabendo usar bem os recursos do investidor. Então, essa é a visão geral da tabela que a gente construiu aqui, Vini. Não sei se dá para seguir a partir daí, ou se já tem alguma dúvida sobre a tabela, daí a gente pode seguir aqui. Nenhuma dúvida, Kitzman. Foi muito legal, né? Inclusive dando crédito aí pro portal Fundamentos. A gente aqui no TC também sempre monitora, fazem um grande trabalho. E você se dedicou, né, ao longo do seu fim de semana, dos últimos dias, para montar aqui uma tabela especial que você entende que faz sentido para o nosso público. Então vamos começar aqui com Simpar. Simpar é o primeiro papel. Pessoal, tem vários ativos aqui. Então, se você está monitorando essa tabela, e, por exemplo, Vamos 3 é o último papel aqui, de cima para baixo. Aí você fala, puxa, não vai dar tempo. Tem 10 minutos de participação do Vitor, não vai dar tempo de falar de Vamos. Escreva no chat. Fala assim, ó, quero falar de Vamos. Ou ainda, pessoal, não deu tempo? Volta com a tabela aí na semana que vem, pra gente complementar essa tabela. Gostei. Né? Ó, Auren Energia tá aqui embaixo também, não sei se vai dar tempo. Mas se você quiser, qualquer uma empresa que tá aqui, escreva no chat que a gente antecipa, tá bom? Se tiver demanda, também pelo nosso WhatsApp. Já tem pedido de Movida por aqui, viu? No chat também tem Movida. A gente vai começar então com o Simpar. Vamos com o Simpar, que é a holding de Movida, e depois a gente fala de Move 3. As duas estão aqui. Primeiro, Simpar, meu parceiro Vitor Kitzman. A tabela vai ficar aí, você vai aparecer onde eu tô aqui, ó, né? Simpar é uma boa, considerando médio e longo prazo, pelos dados que você estudou, Kitzman? Já vou até dar uma informação importante que faltou lá também. Eu já coloquei de verde as empresas que, na teoria, né, por esses critérios, né, mas depois eu vou fazer algumas outras considerações. Pelos dados da tabela, são as empresas melhores para você olhar, tá? Legal. Até deixei um verde mais escuro, que eu não sei se fica tão claro aqui pelo vídeo. Não, mas ficou bom. Mas o verde mais escuro são aquelas boas, talvez ótimas, né? Pensando nesses critérios. De novo, não são os únicos critérios que tem vários outros, tem dados que você tem que entender a empresa também. Aí é para você, eu diria que assim, não é para você tomar uma decisão baseada numa tabela como essa, mas através de uma tabela como essa, você vai ter alguns insights que vai te fazer estudar mais para daí sim tomar suas decisões. Eu acho que é mais nesse sentido uma tabela como essa. Tanto que vocês vão ver que tem vários ativos aí, inclusive os primeiros colocados, que eu particularmente não tenho e teria um pouco de receio de ter. Como a Simpar, que é o que a gente vai começar. Que é uma empresa que é a que tem o maior percentual de dívida líquida sobre o EV. Já falou para o mercado que gostaria de desalavancar, mas vem falando isso há um bom tempo, então a gente fica com um pouco de medo. Eles falam isso, mas as notícias que aparecem são: Simpar acaba de vencer uma licitação para uma obra de infraestrutura. Então, assim, nada do que eles vêm falando, e eles falaram no último Investor Day, eu participei pessoalmente, falando, não, a gente pretende vender alguns ativos, como Porto, coisas assim, e nenhuma notícia nesse sentido realmente apareceu. Talvez porque não conseguiram, talvez porque não tenham tentado tanto quanto deveriam, não vem ao caso. Então, a questão da Simpar é um pouco mais complexa. E ela tem tanta dívida que está difícil você prever um lucro líquido. Até acredito que ela vai ter desalavancagem, aí é a opinião minha. Então, coloquei que sim. Mas lucro líquido eu acho que está bem difícil. Coloquei interrogação para dar o benefício da dúvida, porque é algo que ela vem melhorando tanto no operacional, que eu acho que ainda pode acontecer. Tem um bom ROIC, não é um ROIC excepcional, mas é um bom ROIC, mas é um papel que eu particularmente, como tem outras empresas do próprio grupo que para mim fazem mais sentido, daqui a pouco a gente vai falar, mas no caso é Movida e a Vamos, eu prefiro estar na subsidiária dela, nesse caso, tá? Então, Simpar é isso. Eu vou só colocar... Pois não, imagina, eu vou colocar pelo meio, porque parte da minha visualização acaba sendo comprometida aqui com a minha própria foto, que eu não sei se eu consigo mexer nisso aqui, deixa eu ver. Tá bom, enquanto o Kitzman vai... Não, eu consigo, pronto, já me virei aqui. Então tá bom. O segundo é Casas Bahia, perdão, Sim. Vini. Não, agora o que eu ia comentar... aqui. O que eu ia comentar, Kitzman, é o seguinte, né? Como a galera pediu Movida, e Movida faz parte do grupo Simpar, a gente fala de Casas Bahia na sequência. Mas vamos primeiro com o Movida. Você colocou Movida em verde e Simpar não. Isso já me chama a atenção, né? Porque a holding, no seu critério aqui de análise, nos seus estudos, não está tão bem assim nessa projeção de futuro, mas uma empresa da holding está,
que é a questão de Movida. E aí, Movida também, você pegou aqui o ROIC e fez questão de destacar em azul. Então eu queria que você falasse muito a respeito de Movida, tem pergunta no chat, tem pergunta também no nosso WhatsApp, a galera tá curioso, ou a galera está curiosa para te ouvir, Kitzmann. Ótima ideia, Vini. A gente até fala dos grupos, das empresas do grupo Simpar, daí já tira todo o grupo da frente também, né? Tá bom? Pelos critérios que eu coloquei aí, e de verdade, depois, eu fiz isso depois de já ter uma posição que eu tenho da minha própria carteira. Se eu tivesse que chutar o ativo mais importante com esse perfil de pimentinha, eu já diria lá atrás que seria Movida. Eu tenho posição de Movida. E pela minha tabela, tudo bem que tem critérios subjetivos, né? Então eu posso estar errado nos meus critérios, e também não são só esses critérios, tem vários outros que cada um pode bolar o seu aqui. De fato, ela aparece na primeira posição aqui. Por quê? Tem uma grande representatividade, não tão grande quanto a Simpar, mas ainda assim muito grande, entre dívida líquida e EV, 90%. Tudo indica que vai ter lucro líquido mesmo com a alta do CDI esse ano, daí não é nem dúvida, assim, a discussão que se tem vai dar uns 150 milhões de lucro líquido, 200, 300, usando até a opinião de outros analistas, tá? Não é nem só opinião minha. Tudo leva a crer que o lucro líquido está meio que garantido. E a companhia, como ela já resolveu que não vai aumentar de forma significativa a frota que eles têm, já estão num tamanho mais ou menos equilibrado, dificilmente eles vão aumentar a alavancagem. Pelo contrário, com a geração de caixa que eles vão ter, além da dívida líquida em si cair, a alavancagem, que é a dívida líquida sobre EBITDA, com o EBITDA subindo, deve cair mais ainda. Provavelmente não nesse curto prazo, né, nesse primeiro trimestre, primeiro semestre, que ele tem algumas compras grandes que eles fizeram no final do ano que vão ter que pagar agora, mas olhando ao longo do ano, diria que é quase certo que vai ter desalavancagem de forma significativa. E o ROIC, que mostra a qualidade dos investimentos da companhia, é muito alta, né? Se olhar na tabela aí, está entre as mais altas, mesmo de companhias que talvez ainda não estejam dando lucro, não estão em momento de desalavancagem ainda. Então, olhando ela como um todo, para mim, é a empresa da Bolsa com melhor perfil de pimentinha para vocês favorecer eventualmente, né? Lembrando que nada aqui é garantido, de uma forte valorização quando uma mudança de cenário acontecer. Então, não acho que vai ser no curto prazo. É tipo de papel que, para mim, você compra, deixa lá pensando pelo menos 1 ano, 2 anos, né? Num prazo um pouco mais longo. Não é operação de curto prazo. Hoje está caindo, pode ser que amanhã suba 5%, depois caia mais 10%. Deve oscilar bastante até lá. Mas eu acho que é uma das companhias com maior potencial. E não sei se dar para aparecer. Oi. Desculpa te interromper, mas é porque nessa era dos cortes é importante a gente evidenciar algo aqui, né? Para quem está acompanhando a nossa conversa de maneira estrutural. Se alguém pega lá e fala assim, olha lá, diz que Movida só faltava chover, né? Deus no céu, Movida na terra. Não foi bem isso que o Kitzmann disse, né? Presta atenção quando o Kitzmann fala, quando houver uma mudança de cenário. Que cenário? Juros para baixo. Agora é aquela história, né, Kitzmann? Você tem aquele investidor mais arrojado que fala assim, em algum momento esses juros vão cair, então eu vou comprar agora e vou comprando porque essa é a minha estratégia. Tem outros investidores que preferem esperar de fato esses juros caírem primeiro para depois entrar. Aí já tem gente pensando, mas aí vai perder a oportunidade, né? O cenário já se concretizou, já começou. Então assim, fica a critério de cada um. O que o Kitzmann está dizendo aqui, em questão do cenário é juros mais baixos. Juros mais baixos tendem a favorecer a Movida. É isso, né, Kitzmann? Exatamente isso, Vini. E assim, o momento exato, tem gente que quer tentar acertar. O momento, a partir desse dia, os juros começam a cair, juros futuro, expectativa de CDI, inflação caindo. Mas eu acho muito difícil você cravar essa data exata. Eu prefiro aceitar que vai ter oscilação e cada um com a sua tolerância a risco e montando posição dentro dos percentuais que você consiga conviver. Porque assim, saiba, quem comprar agora vai ter altas emoções. Então, quem aguenta essas altas emoções, tem que saber o percentual que vai colocar na carteira, talvez já seja o momento de comprar. Quem não aguenta, espera um pouquinho, talvez pague um pouco mais caro, mas vai ter algo talvez mais certo mais para frente. Exatamente isso, Vini. O Kleber escreveu assim, Vini, o maior prêmio sempre está na antecipação. É verdade. Né? A questão é quando você se antecipa e o cenário não vai, né? Aí fala, ouvi o Vitor Kitzmann, tentei me antecipar aqui e recebi um contrapé do mercado. Por quê? Tem vários cenários que já estavam, entre aspas, dado no mercado e não se concretizaram.
Se a gente pegar o ano de 2024, a galera esperava 8 cortes na taxa Fed Funds. Lembra disso, Kitzman? Não teve 8 cortes, coisa nenhuma, passou longe disso, né? Aqui mesmo, no nosso país, antes desse segundo ciclo de alta na taxa básica de juros, a gente veio de uma desidratação, a galera falou, vai mais, hein? Vai para menos de 2 dígitos, coisa nenhuma, estamos em 14,25. Então você tem ali claro, se você conseguir antecipar o cenário, inclusive um cenário de alta nos juros, né? Dá para você ganhar dinheiro também. Há sempre um risco embutido. Quanto maior risco, maior o prêmio. A gente sabe como funciona. Ô Kitzman, pra te liberar, e a galera já pediu para voltar com essa tabelinha aqui na semana que vem. Então a gente pode fazer o compromisso de retornar, porque não vai dar tempo de falar de Casas Bahia, uma galera vai me matar agora, muita gente queria ouvir de Casas Bahia, mas pra gente terminar o grupo Simpar. Falamos da holding, falamos de Movida, agora lá é a última empresa da tabela, tá bom, pessoal? Olha lá no fim da tabela, vamos, meu parceiro Vitor Kitzman. Vamos, eu também coloquei ela como uma empresa premium, né? Ela tem expectativa de lucro, na minha visão tem expectativa de desalavancagem, o grupo vai dar uma segurada no CAPEX, né, nos novos investimentos. Eu acho que ainda tem um risco, não é aquele sim tão... É que não dá para ponderar, eu não quis ponderar entre sim com certeza e sim, acho que sim. Esse seria um sim, acho que sim, em termos de desalavancagem. É provável, mas não é tão certo quanto da Movida, por exemplo. Mas com um ROIC também muito, muito interessante. Uma companhia que é premium, tem um modelo de negócios muito simples para entender. Eles compram um caminhão, alugam um caminhão por 5 anos, depois vendem o caminhão depreciado, tem uma taxa de retorno muito boa, e o ROIC só não é mais alto porque eles ainda têm, como eles estão crescendo muito, tem muito ativo que eles vão comprando que ainda não geram o retorno, e acaba atrapalhando no capital investido. Então, esse ROIC que não está ajustado, eu não fiz nenhum ajuste, eu peguei o ROIC real que aparece no Fundamentos e coloquei para vocês. Então, certamente seria maior se você fizesse alguns ajustes. Então, é uma companhia que gera muito valor. Gosto bastante. A dívida é menos impactante do que da Movida, por exemplo. Estamos falando de 70% dívida, 30% equity, quando a gente fala de EV, mas é uma companhia que, para mim, estaria entre as selecionadas como das melhores oportunidades em pimentinhas para médio e longo prazo, Vini. Kitzman, muito obrigado, meu parceiro. Essa tabela ficou sensacional. Parabéns pelo estudo. Você poderia ter guardado esse estudo só para você, só para quem segue, né, o portal Small Caps, para quem segue o portal Small Caps no X, mas você fez questão de mostrar aqui com o nosso público da TC News, fez muito sucesso, e a gente retoma essa tabela na semana que vem, pra gente falar de outras ações que fazem parte aí desse grupo de selecionáveis. Combinado, Kitzman? Combinado, Vini. Até avisando já o público que no X que você comentou, tem a tabelinha também, quem quiser pegar a tabelinha tá lá. Eu fiz alguns comentários, mas bem superficiais sobre alguns desses ativos, porque a ideia é a gente discorrer aqui no programa, aqui na programação. Começamos hoje, mas pode durar mais 1, 2, 3 sessões, depende do interesse do público, para ir entrando em detalhes com esse tipo de oportunidade. Para mim, assim, as grandes oportunidades da Bolsa, a gente compra nesses momentos que o mercado está meio desanimado. Hora de comprar, na minha opinião, empresas como essa, é agora, né? Agora, daqui a alguns meses, mas pensando que em algum momento o Brasil é tão cíclico que deve reverter, no mínimo, a narrativa, mas de fato os juros também, pode ser que suba ainda em alguns momentos, mas depois caia. O Brasil é cíclico, tudo volta ao normal em algum momento e tem empresas que vão se favorecer mais com esses movimentos. Estamos tentando caçar algumas ótimas oportunidades ou ajudar o público a cada um caçar as suas ótimas oportunidades. Então, semana que vem, aguardo todo mundo para a gente seguir com esses estudos aqui, que eu acho que vale bastante a pena, Vini. Muito obrigado, meu parceiro, excelente Vitor Kitzman. Boa semana, Vitor, e até segunda. Valeu, Vini. Até segunda. Sandra, para o nosso público. Forte abraço, até mais.